Olha, vida boa. Quando a gente estuda, quando está preparado, está sabendo. É isso que você vai chegar a isso. Tranquilidade. Mas voltando à nossa realidade, tá certo? Então nós temos mais uma questão aqui, a questão de número 43. Essa é a grande pegadinha. Numa sala, há 100 pessoas, das quais 97 são homens. Para que os homens representem 96% das pessoas contidas na sala, deverá sair um número de homens. Lógico, pode ter certeza, se tivesse nas opções o 1, o que eu disse, não tem nada para fazer, vou logo marcar 1. Mas cuidado. Olhe lá, olha o que eu tenho. Esquece a ideia de percentual. Então vamos por quantidade. Eu tenho aqui 100 pessoas. Homens. Se homens, ele diz que são 97, implica mulheres são 3. Olha o que ele quer agora. Ele quer que nessa sala tem X pessoas, ele quer percentual, agora é percentual. Ele quer que a quantidade de homens seja 96%. Lógico, em termos percentual das mulheres é quem? 4%. Porque tem que dar 100%. Aqui não está o segredo. Como segredo, parceiro? Olha, o que aconteceu? De lá para cá, não há variação da quantidade de quem? Das mulheres. Ele quer saber, ó, o que ele quer saber, ó? Numa sala eu tenho 100 pessoas, 97 são homens. Para que os homens representam 96 das pessoas contidas na sala? Então, na realidade, vai sair homens. Então, o que nós temos aqui? Nós temos que esses 4% aqui, então, o que nós temos? Que esse 4% na realidade representa 3 mulheres. Então, o que eu tenho aqui? Ó, bem simplesinho. 4% de X, que é o total de pessoas da sala, é 3. Pronto. Várias questões com o mesmo raciocínio. Lembre, não houve variação da quantidade de mulheres. Então, 4% de X, que é o total de pessoas da sala, é igual a 3. Então, aqui simplificando um pouquinho, ou eu posso multiplicar, tanto faz, simplificando um pouquinho por 4 dá 1, por 4 dá 25. Então, se eu multiplicar em cruz, x é igual a 3 vezes 25. 3 vezes 25, que dá 75. Pronto. Eu tinha 100, agora foi para 75. Olha aí. Eu tinha 100 pessoas, agora foi para 75. Eu tinha 100. Tirou 75, passa a ter 25. Então, a variação foi 25. Então, o que ele diz? Ele pergunta assim. Tá certo? Ok. Ele diz, na sala tem 100 pessoas. 97 são homens. Se 97 ssão homens, então em 3 são mulheres. 97. Esquece percentual agora. Aí agora vamos à segunda parte. Ele quer saber quantos homens deve tirar para que o percentual de homens, que passa a ser 96%. Então, antes, lógico, era 97%. Agora o percentual passa a ser 96%. Lógico, o que não alterou? A quantidade das mulheres. Mulheres tinham 3 mulheres antes, continuam 3 mulheres depois. Aumentou, houve a variação do percentual da quantidade de mulheres. Eu tinha 3 mulheres, que era 3%. Só que agora essas 3 mulheres, no novo contexto, passa a ser 4%. Então, 4% do total de pessoas da sala representa as 3 mulheres. Então, na realidade, a sala tem 25 pessoas, 75 pessoas. Eu tinha 100, 75, então essa variação foi a quantidade de homens que nós tiramos da sala.
Você também poderia fazer a questão de outra maneira. Eu vou deixar para você, sempre, um segredinho. Tente fazer de outra maneira. Exercite, porque existem várias questões que você vai encontrar maneiras diversas. Exercite. Então vamos ver. O item correto pacífico, 43, tá certo? Ele pergunta quantos. O item correto da 43 é igual a 25. O item é, ok? Então vamos ver agora o que diz a questão de número 44. Joana e Marta vendem um perfume a domicílio. Joana dá desconto de R$10 sobre o preço do perfume e recebe uma comissão de 15% do preço de venda. Marta vende o mesmo perfume com desconto de R$20 e recebe 30% de comissão sobre o preço de venda. Lembre, sobre o preço de venda. Se as duas receberem o mesmo valor da comissão, qual é o preço do perfume? Pronto. Então vamos começar a brincadeira. Joana. Pronto. Joana e Marta. Pronto. Joana e Marta. Joana tem um desconto de 10%. Então, ela vende P, certo? Ela tira 10%. P, ela tira R$10. Não é porcentagem. Desconto de R$10 sobre o preço do perfume. E recebe a comissão. Então, recebe comissão de 15%. Marta vende o perfume com desconto de 20%. Então, Marta, ela paga quanto? Quem compra a Marta? P menos 20. A comissão de Joana é 15%. Certo? 15%. Preço de venda. Marta é 30%. Então, a comissão de Marta é 30%. Então, vamos ver agora o que Joana recebeu. Tá certo? Então, ele diz, vamos ver aqui, um desconto de 20% recebeu 30% de comissão sobre o preço de venda. Se as duas receberam o mesmo valor de comissão, então a comissão de Joana é a mesma comissão de Marta. Então, a comissão de Joana é 15% do preço de venda. Lembre, do preço de venda, que é isso aqui da Joana. Então, de quem? De P menos 10. Pronto. Marta. Qual é a comissão da Marta? Ela recebeu, presta atenção, 30%. A Marta recebeu 30% do preço de venda, que foi P, certo? P menos 20. Pronto. Lembre, comissão da Joana, comissão da Marta. Ele quer saber o preço do objeto para elas terem a mesma comissão. Então, continhas simples de fazer. Então, eu posso me livrar desse 100 de um lado, desse 100 do outro. Posso me livrar também, certo? Posso me livrar esse 15 por 15 dá 1, por 15 dá 2. Então, eu tenho P menos 10. E desse lado, eu tenho 2P, certo? 2P, lembre, distribuição. Chuveirinho, 2P menos 40. Pronto, vamos deslocar, sem problema nenhum. Então, eu tenho, vou botar, ó. Então, o que eu vou fazer? Vou deslocar o P para lá e trazer o 40 para cá, para ficar positivo. Então, fica 40 menos 10, certo? 40 para cá, fica 2P menos P. Então, continhas, só continhas da nossa questão. Então, eu vou ter P, 2P menos P dá P, é igual a 40 menos 10 dá 30. Então, o que nós temos aqui? Então, vamos interpretar a questão direitinho. Ele diz,
vendeu, ó, só para reforçar. Joana, ele pegou a mercadoria e dá um desconto. Se você me comprar, eu dou um desconto R$10. Se eu der um desconto de R$10, eu tenho uma comissão de 15%. 15% do preço de venda, que é 40, o preço menos 10. Marta diz o seguinte, olha, eu dou R$20 de desconto. Então, qual é o preço de venda? P menos 20. E a comissão que Marta ganha é 30%. Então, vamos lá. A comissão que Joana recebe é a mesma comissão que Marta recebe. Porque Joana deu um desconto de 10% e Marta R$10 e Marta dá R$20. Então, você fazendo as continhas, chega ao preço do objeto de R$30. Está o item correto no item E. Ok? Então, essa é a questão de número 44. Porcentagem, gente. Muito cuidado. Reveja essas questões, refaça. E um detalhe, crie outra maneira de fazer. Tente encontrar outra maneira de resolver. Vai exercitando. Então, vamos ver agora a questão de número 45. Certo? A questão de número 45. O tanque de um carro tem 40 litros de uma mistura de álcool e gasolina. E o álcool representa 25% dessa mistura. Ao fim de que essa mistura apresente uma porcentagem de 60% de álcool, deve substituir X litros de mistura original por X litros de álcool. Assim, o valor de X é... Opa! Beleza! Então, vamos imaginar o antes. Então, vamos imaginar o antes e depois o depois, ó. Antes e depois o depois. Então, o que é que eu tenho aqui? São 40 litros de mistura de álcool e gasolina. O álcool representa 25%. Então, continha. 25%. Então, o álcool. Ó. Então, o álcool. 25% de 40. Álcool. Então, simplificando um pouco, tá certo? Então, dá 100 dividido por 10. Então, nós temos, na realidade, 10 litros de álcool. Então, álcool são 10 litros. Cuidado. Se álcool são 10 litros, então a gasolina são 30 litros. Pronto. Então, limpando isso aqui, então 10%, então beleza. Então ele diz, a mistura apresenta uma porcentagem, pronto, 25% de mistura. Então na realidade, dos 40 litros, 10 são de álcool e 30 de gasolina. Agora, o que é que o nosso amigo está pedindo? O que tem que acontecer aqui? Lembre, o que tem que acontecer aqui? Certo? O que tem que acontecer? Eu tenho que colocar uma mistura, lembre, essa mistura só tem, ó, ele deve substituir X litros de mistura original por X litros de álcool. Então, eu tenho que tirar, lembre, então, só para reforçar, o que tem que acontecer? Eu tenho que tirar aqui, daqui, eu tenho que tirar X litros, isso é uma mistura, e eu tenho que colocar de volta X de álcool. É isso que ele diz, ó. A fim de que essa mistura apresente uma porcentagem de 60% de álcool, devemos substituir X litros de mistura original por X litros de álcool. Ora, preste bem atenção. Álcool aqui continua os 40 litros. Só que álcool aqui, presta atenção, o álcool nesse caso é 60%. Então, o que que eu tenho? O álcool, bora fazer as continhas, depois eu apago. O álcool vai ser 60% de 40. Simplificando um pouco, 6 vezes 4, 24. Então, o nosso álcool aqui vai dar, na realidade, 24. Então, gasolina, que o todo
como todo é 40, pronto. Então, a nossa questão está baseada nisso aí, ok? Então, vamos ver agora o que é que nós temos que nos preocuparmos, certo? Então, ele diz, pronto. Note, tá certo? Note que eu tinha álcool 10, foi para 24. Gasolina, tá certo? Eu tinha 30, foi para 16, certo? Pronto, agora vamos ver aqui o que eu tenho. A fim de que essa mistura apresente uma porcentagem de 60% de álcool, certo? Devemos substituir X litro de mistura por X litro de álcool. Ora, o que é que nós temos? A mistura. Então, nosso problema agora está na mistura retirada. Ora, na realidade, eu retirei quanto? Em termos. Então, lembre o que foi que eu tirei aqui. Nós tiramos quanto? Tá certo? Gasolina, não era 30? Gasolina foi para quem? 16. Então, na realidade, de gasolina, ó, gasolina, eu tinha 30, 16. Então, gasolina, eu tirei 14 litros de gasolina. Então, lembrem, gasolina eu tinha 30, agora eu tenho 16. Então, eu tirei 14 litros de gasolina. Então, álcool, quanto foi que eu tirei? Na mistura retirada. Então, se você observar, olha lá, o álcool é 1/3 da gasolina, 30, aqui quem? 10. Então, na mistura, eu tenho 1/3, o álcool é 1/3 da gasolina. Então, o nosso álcool vai ser 14, eu tirei 14 de gasolina, então o álcool vai ser 14 terços. O que que ele pergunta? Então, o nosso X, na realidade, vai ser 14 mais 14 terços. 14 mais 14 terços. Pronto. Então, lembra, a mistura. Repetindo, tá certo? Então, o que que nós temos aqui? Nós temos uma situação bem interessante. Eu tinha 10 de álcool, foi para 24. Gasolina 30 foi para 16. Então, na realidade, nós tiramos 14 litros de gasolina. Como o álcool é 1/3, não é 30? O álcool é 1/3 na mistura. Então, vamos lá. Fazendo as continhas, tirando o MMC, então é 3. 3 vezes 4, 3 por 1, 3. 3 vezes 4, 12, vai 1, 3, 1, 4. 42 mais 14. Se eu somar, dá 6, dá 56 dividido por 3. Aí, se eu olhar para as opções, está representando, legal, está representando misto. Então, 56, fração mista. 56 terços. Como é que eu transformo em fração mista? Então, vamos lá aqui, ó. Então, você pega 56, divide por 3. Separa. 1 vezes 3 é 3, para 5, 2. Então, você tem, 1 vezes 3 é 5, 2. Então, você tem 26. Então, 26 dá 8. 3 vezes 8, 24, para 26, 2. Então, como é que eu transformo uma fração que é imprópria numa fração mista? Então, o que que você pega? Ó, isso aqui é a parte inteira. Então, você tem isso aqui. Parte inteira é o quociente. Parte inteira é o quociente. Então, isso aqui é 18. Pronto. O denominador permanece o mesmo, 3. E o numerador é exatamente o resto. Então, nós temos, ó, vamos repetir novamente. Transformar uma fração imprópria numa fração mista, eu divido normal. Quando não der para dividir, para-se. Aí, quem é o quociente? O quociente, quem é a parte inteira? É o quociente, 18. Denominador permanece o mesmo. O numerador é o resto. Ok? Então, na realidade, a resposta da minha questão é, se você observar, o item é
de era. Essa é a questão de número 45. 18, certo? Deixa eu só limpar aqui para você ter uma ideia melhor, certo? Para não... Então, vamos ver aqui. Então, mais claro. O que que eu tenho nessa questão? Olha, alerta. Cuidado, mistura. Porque quando você tira, a mistura está na proporção. Então, se você tira uma certa quantidade, então lembre, aqui, se você observar os dados, a quantidade de álcool é 1/3 da quantidade de gasolina. Gasolina era 30, foi para 16. Então, você tirou na mistura, quando você tirou o X, a mistura, você tirou 16 litros de gasolina. Aliás, você tirou 14 litros de gasolina, que era 30, foi para 16. Então, na realidade, gasolina é 14. Como o álcool é 1/4, é 1/3, então, na realidade, é 14 terços. Se você somar, você tem o total da mistura. Então, o item correto é o item E. Então, vamos ver agora o que que diz a questão de número 46. Então, diz assim, a 46 diz assim: uma companhia fabrica refrigerante em lata de 200 ml, que era vendida a R$2, e passou a fabricar refrigerante em lata de 180 ml, que é vendida a R$2,25. O percentual de aumento do preço do mililitro do refrigerante é idêntico àquela anterior do papel higiênico. Então, vamos estruturar a questão? Então, vamos ver aqui. Então, vamos chamar a atenção dados. Ó, eu tinha, 200 ml. Eu pagava quem? R$2. Agora, eu tenho 180 ml e vou pagar quem? Vou pagar R$2,25. Ok? Dinheirozinho aqui. Tá bom? Então, vamos ver agora o que que aconteceu. Certo? Nessa questão. Ora, então eu tenho um refrigerante aqui, 200 ml, e eu tenho aqui com 180 ml. Só que aqui eu pago R$2. Pronto. E aqui eu pago você é R$2,25. Ó, menina, aqui. Então, eu pago R$2,25. R$2,25. Pronto. Me diga uma coisa. Qual é a variação que você está tendo? De 20 ml. Qual é a variação que você está tendo aqui? De 2,25. 2,25, tirando 2. Então, você está tendo a variação de 25 centavos. Pronto. Então, na realidade, essa questão, você imagina como se você tivesse isso aqui, como se você tivesse isso aqui e fosse pagar isso aqui. Então, aqui, 180 eu pago, né? Eu pago 2,25. 25 centavos, né? Ou 20, olha lá, os 20 ml, 180 ml. Então, eu pago 2,25. E 20 ml, eu vou pagar quanto? Aí 20 ml, eu vou pagar o quê? Pronto, é exatamente o que nós temos para verificar. 180 eu pago 2,25 e 20 eu pago X. Tá certo? Então, vamos ver aqui o que que nós temos nas continhas. 180 está para 20, assim como 2,25 está para X. Ok? Pronto. Está para X. Então, nós temos 180 e 2,25, certo? Então, está para X. Então, vamos ver aqui o que que dá essas continhas. Simplificando um pouco, aí fica 9. Então, 9x é igual a 2,25. Então, x é 2,25 dividido por 9. Opa, nossas contas. 2,25. Então, vamos lá. Para ganhar tempo, né? 2,25 dividido por 9. Tá certo? Então, isso aqui dá 25. Pronto. Então, na realidade,
É só fazer as continhas. Então, na realidade, nós temos aqui o que? 25%. Então, na realidade, em termos percentuais, nós vamos ter 25% que está no item D de dado. A refrigerante, o tempo vai passando, né? Como é que nós estamos, né? Na questão 46, certo? O que é que nós temos? Tá certo. Então, lembre. Você poderia também, nessa questão, só uma outra maneira de fazer. Poderia ser mais longo, mas você poderia ter imaginado. Ora, o que que eu poderia ter? 2,25, ó, 2,25 divide, tá certo? Divide por 180. Por que isso aqui? Para saber o preço de cada um. Menos, então você tem, tá certo? R$2, você divide, tá certo? Por 200 ml, para saber o preço. Divide, né? A porcentagem, né? A passa sobre todo, divide por 2, certo? Isso aqui é R$2, divide R$2 por, tá certo? Por 200. Pronto. Isso aqui, lembre, é o preço que você tem em cada, da 2,25. E esse é o preço que você tem na de 200. Tá certo? É o preço unitário de cada mililitro. E divide pelo todo, que é em referência a esse. Isso aqui, exatamente no final, você chega, sem dificuldade nenhuma, a 25%. Tá certo? Sem dificuldade nenhuma, você chega também a 25%. Ok? Então, lembre, o que nós precisamos? Isso aqui é só continha, só estou colocando, mostrando a você outra maneira de se fazer, certo? A questão, sem dificuldade nenhuma, certo? Outra maneira de fazer a questão. Então, você tem, sem problema nenhum, tá certo? Exercite bastante, nós precisamos exercitar. Então, lembre, são situações diversas. Quando se está fazendo o exercício, a gente tem muito cuidado com informações. Passo a passo, você pega dados, olha com atenção o que você tem, para não se precipitar, não perder a questão. Tá certo? Porque muitas vezes você chega a um valor parecido e acha que é a resposta na pressa. Não esqueça, exercite bastante. A matemática, ela tem essa necessidade. Vamos ver o que nós temos, tá certo? Só para mostrar a você, tá certo? Uma outra questão. Pronto. Nós temos aqui a questão do aluguel. Pense um pouco. Pense um pouco. Vamos resolver. Mas daqui a pouco, ok?